1 Samuel, 16, versículos 1 até o versículo 13, que a gente vai se deter um pouquinho no versículo 11. É só para dizer algo para os irmãos importantes sobre esses versículos. É 1 a 13, mas nós não vamos ler 1 a 13. Eu quero só citar algumas coisas que Deus me falou em cima dessa palavra a respeito do investimento de jovens. Eu creio que Deus tem algo para 2026 sobre os jovens. Aleluia, louvado seja o Senhor. A mais pentecostal dos jovens, amém. E que Deus levante outros jovens pentecostais, né? Porque essa passagem, Deus tem me falado muito sobre essa passagem já de um tempo, né? Ministrei lá no Rio, no Encontro de Jovens, porque fala sobre o futuro. Aqui, depois vocês leem, só para a gente ganhar tempo, nós não vamos ler, mas está falando sobre 4 homens. Depois leiam do versículo 1 até o versículo 13, né? Que fala sobre 4 homens envolvidos nessa passagem. O primeiro é Samuel, que era um sacerdote, um profeta, um homem de Deus. O segundo era Saul, que era rei naquele tempo. O terceiro homem era Jessé, que era pai de Davi. 4 homens muito importantes para a glória de Deus nesse texto, né? Mas no versículo 1, quando Saul reinava, a Bíblia diz que Deus falou para Samuel: eu tenho um outro homem para levantar, eu me provi de um rei. Então Saul estava sendo tirado do trono pela vontade de Deus. Só que para Samuel era uma situação difícil compartilhar essas coisas. Ele era um profeta, mas ele teve pena de Saul. E Deus quer nos falar muito sobre pena, né? Quando Deus quer trazer uma mudança na nossa vida, às vezes nós ficamos com pena, com dó, com alguns sentimentos equivocados a respeito de alguma coisa que Deus quer fazer, mas que não é clara para nós. Passa muitos sentimentos errados pelo nosso coração, principalmente a respeito de mudanças, porque ninguém quer mudanças bruscas. A gente, no geral, quer lidar com o cotidiano, com o dia a dia, conforme as coisas estão caminhando. A gente é comodista, e é assim que nós somos. Mas quando Deus quer mudar alguma coisa, como nessa passagem, né? Então Ele fala que Ele quer mudanças. E eu creio que o ano de 2026, Deus quer mudanças na nossa vida. Amém? Por mais que temos andado, ainda tem muito para andar. Por mais que Deus tenha nos falado, tem muitas coisas ainda para caminharmos. E aí é preciso de um profeta, Deus falar com um profeta. E eu quero que vocês recebam essa palavra de uma forma profética, porque a gente tem que pensar no futuro. Quando tudo está muito cômodo, muito confortável, Deus quer dar uma mexida nas coisas, como o próprio Diogo está dizendo, que a vida dele de 2 meses para cá virou de ponta cabeça, porque às vezes está tudo em ordem, mas Deus, Ele permite algumas situações desconfortáveis, difíceis, para então se revelar para nós de uma maneira que Ele nunca se revelou. E foi isso que aconteceu aqui nessa passagem, porque Samuel, diante da palavra que Deus deu para ele, ele pensou assim: mas ele vai mandar matar. E ele tinha medo, de fato. A gente pode ver isso nesses próximos versículos, né? Aqui claramente, quando Deus orienta a Samuel, e que Samuel tem todo esse receio a respeito dessa questão toda que tinha que suceder, né? E aí, quando chega aqui no versículo 7, a palavra diz: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua
aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Agora Deus tinha rejeitado, e agora Deus tem um outro motivo, um outro tempo, uma outra etapa, né? E é isso que Deus quer falar conosco, né? Aqui no versículo 6, o que ocorre é que Samuel tinha olhado para Eliabe, e ele disse consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então, uma coisa que também acontece conosco é que a gente se equivoca. Quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas vezes nós enganamos? Quantas vezes nós estamos expostos às nossas situações carnais e algumas coisas da aparência, e algumas coisas do nosso julgamento, e algumas coisas do nosso sentimento, e a gente vive uma vida corrigindo os nossos erros, e que corrijamos por toda a vida os nossos erros, né? Porque às vezes nós olhamos para alguma coisa, algum lugar, alguma pessoa, e dissemos conosco mesmo, né? É essa a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus. É por isso que a gente tem que depender inteiramente do Senhor em todo o tempo, para que Ele faça a sua vontade. E para a gente partir mais aí para uma conclusão clara, muitas coisas vão acontecer, porque ele chega na casa de Jessé, e Jessé tinha 7 filhos, e foi apresentando filho por filho para Samuel, e naquele momento, passar 7 filhos, olha bem, porque qual é o homem que Deus tinha para escolher, né? E ele tinha que responder: o Senhor não escolheu esse, não escolheu esse, nem escolheu esse. Então a vontade de Deus às vezes não é fácil da gente conhecer e compreender. Por isso que nós vamos passar a vida toda querendo conhecer a Deus, e vamos morrer sem conhecê-lo inteiramente. Mas qual que é o propósito de Deus? É nos fazer dependente dele, né? A vida eterna é essa: conhecer a ti. Está escrito em João, no capítulo 17. Essa é a vida eterna. E aí a gente tem que buscar. E no versículo 11, que eu disse, né? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço. Então pode ser que muita gente vai passar por nós, e muitas situações vão passar por nós, e algumas vezes nós ficamos pensando: mas é essa a oportunidade? Por que porta que a gente vai entrar? Muitas portas vão se abrir, muitas portas vão se fechar, muitas pessoas vão aparecer na nossa vida, muitas situações vão nos expor, e muitas questões vão provar a nossa relação com Deus, a nossa intimidade, a nossa dependência dEle, o nosso quebrantamento. Então, o que Deus quer falar conosco é que a gente não embarque em canoas aí furadas. Espera aquela mocinha que está esperando no Senhor para casar, aquele rapaz que espera no Senhor para casar, essas situações de empregos, de oportunidades, né? Em nome de Jesus, nós cremos que Deus tem uma resposta para nós. Eu vivo dizendo para Deus, e muitas vezes chorando assim com o Senhor, porque a música que me toca é a música do Senhor, a oração é fazer a obra, o que a Sâmia colocou, né, sobre essa questão. Que prazer eu tenho, e que falta eu sinto dos irmãos, em todo tempo eu quero estar com Deus, com a igreja, com os irmãos. E então Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Esse moço que estava apacentando as ovelhas no curral, era Davi. Ele não participou dessa reunião. Por quê? O pai dele não chamou, ele está trabalhando, está lá.
7 filhos passaram. Aparentemente era uma reunião que ele não tinha que estar. E aqui tem um segredo muito grande sobre a questão do serviço. Eu creio que temos que continuar trabalhando. Deus, Ele de fato é fiel com aqueles que trabalham para Ele. Louvado seja o Senhor. Deus sempre é fiel. E você pode estar fazendo uma coisa aparentemente desprezível e longe da reunião que você tinha que estar. Mas se Deus te quer, aí vem essa palavra, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que Ele venha. Então o que Deus quer te trazer para a mesa. Amém? Amém por isso? Toca no seu irmão aí, ó. Deus quer te trazer para a mesa. Amém? Deus quer de fato te colocar no lugar que Ele tem para você. Então Deus vai trazer você. Alguém inspirado por Deus, como Samuel falou para Jessé, traz então esse filho. E o que significava esse filho? É Davi. Louvado seja o Senhor. Davi foi ungido, então, com qual idade? Entre 13 e 15 anos. 13 a 15 anos. Eu já estou descendo o cabo da Boa Esperança. Amém? E alguns que estão numa idade aí aparentemente muito boa, tudo começou muito mais cedo. Cadê o Pedro? Pedro, não é isso, Pedro? Tudo começa muito mais cedo. Louvado seja o Senhor. E a gente tem que pensar que Deus pode olhar para você e quer olhar para você, e você pode responder para Deus nessa sua idade, novinho, novinha, para a glória do Senhor, entre 13 e 15 anos. Então, é claro que ele não estava preparado para reinar, mas ele já estava sendo visto por Deus trabalhando, fiel, servindo ao Senhor, servindo ao papai, no curral, numa atividade que ele nem foi chamado para aquela reunião, mas louvado seja o Senhor, porque Deus estava trabalhando através da vida de Davi, que um pouco depois vai matar Golias, né? É só ler o livro aí de Samuel, Davi e Golias, antes ainda de ser rei, antes ainda de ser no exército de Israel, com mais ou menos 20 anos, que a pessoa pode ser alistada, isso é a idade. E ele ainda não tinha idade, mas Deus estava preparando, louvado seja o Senhor, Davi. E eu termino dizendo, o que Davi significa? Amados, um avanço total. Às vezes quando nós pensamos aí, Steve Jobs, sobre a questão da Apple, né, e essas questões todas, hoje, inteligência artificial, como que os anos estão acelerados, né? Hoje recebi um irmão lá em casa, com aquele óculosinho, e aquele óculos que você filma, que você tem aqui o fone de ouvido, que você, é impressionante, tudo, tira foto, faz vídeo e tal. A outra coisa que vai acabar é o fone de ouvido. Esse óculos pode resolver tudo, pode ser de grau, pode ser óculos de sol, etc. Então tem muitas coisas, Reuel está aí a par de muita coisa que vai acabar, ele que disse, pai, isso não vai existir mais daqui a um tempo. Então tem homens, eu só estou exemplificando isso para dizer assim, que eles correram com a história, aceleraram a história em 100 anos, Davi foi esse homem, que acelerou a história, é como se nascesse um homem que andou 100 anos, avançou 100 anos, e ele de fato promoveu algo, né? Se a gente lê 1 Samuel, está escrito no capítulo 5, 2 Samuel 5, versículos 1 a 5, que a gente não vai ler, só para dizer assim, ele unificou os exércitos, as tribos, Davi fez coisas impressionantes. Davi não foi um homem fácil,
Davi está na Bíblia para mostrar que de fato nós somos homens igual a Davi. Teve muitos desastres na vida de Davi, mas o que Deus fez com Davi foi tremendo, porque o crescimento espiritual, territorial, em tudo, Deus usou Davi tremendamente. Cresceu em poder, cresceu em autoridade. É isso que Deus quer trabalhar conosco. Ainda que cada um de nós temos nossas dificuldades, mas Davi, a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus, amém? E a Bíblia diz, isso está escrito em Atos, né? Que Davi serviu o Senhor na sua geração. Então hoje Deus quer nos chamar para isso, para servir a Ele. E eu quero assim terminar dizendo, minha carga para 2026 é que Deus levante jovens assim como Davi, que vão acelerar a história, amém? Alguns de nós estamos passando, mas vocês jovens, Deus quer levantar cada um de vocês para fazer coisas que nós não temos feito. Eu chorava essa semana olhando um vídeo, né? Reels, né? Aqueles videozinhos, e tinha alguém com a sanfona, com alguns violões, e alguém sentado cantando, etc, etc, debaixo de uma árvore. E eu pensei assim, meu Deus, se eu ficasse em Vitória, eu ia fazer um negócio desse aqui, debaixo. Eu tenho uma árvore muito grande ali, pertinho da praia, lá em casa, e eu quero só adorar a Deus lá. Eu não sei quantas pessoas iriam chegar para perguntar, qual que é esse meu Deus, que eu tenho tanta paixão por Ele. Então eu creio que Deus quer fazer essas coisas assim, multiplicação. Somos pessoas de caráter, amém? Pelo menos temos pregado isso, trabalhado isso. Vamos pedir a Deus que o nosso caráter, a nossa formação, a nossa compreensão das coisas de Deus, a nossa seriedade em Deus, nos leve a multiplicar, amém? Porque o que Deus tem nos dado para dentro tem que sair, florescer para fora. Então eu desafio e quero orar para que Deus faça isso, casais jovens, né? Não somente solteiras e solteiros, mas casais jovens com planos tremendos em Deus. E vocês hoje já podem ser o futuro da igreja, como Davi foi escolhido por Deus. Que Deus nos abençoe, confirme essa palavra no nosso coração, e nós vamos orar por isso, para que essa palavra se cumpra totalmente, em nome de Jesus. Começou a história de Davi, e você pode pensar a respeito de você, eu vou começar uma nova história, minha vida, está com você, está com Deus, está com aquilo que Deus quer fazer, multiplicação, jovens, visão do que Deus quer, amém? Esse senso de pertencimento, vamos nos ocupar com isso, não com coisas que não edificam. Tem gente que encontra com outros para falar coisas que não edificam, mas vamos falar o que edifica e que nos leva para aquilo que Deus quer. Vamos orar por isso e pedir ao Senhor esse milagre. Sabe como é que eu terminei a palavra lá no Rio, cantando aquela música? Esse ano não vai ser igual aquele que passou. Você conhece isso aí? Não tem nada de um cântico espiritual, mas vai ser um cântico do que Deus quer fazer